Engrandecido seja o nome do Senhor Jesus, amém? Queridos, estaremos retomando aqui nosso estudo, nossa série de estudos, não é verdade? Estamos falando acerca das outras classes de ministérios, amém? Outras classes de ministério. Estivemos falando sobre diáconos, diaconato, né, as qualidades e os requisitos do diácono, né? Estivemos falando, ainda semana passada, acerca de líderes de mocidade, amém? Estivemos falando também, né, acerca de algumas características da liderança de mocidade, amém? E hoje estaremos meditando, né, aprendendo um pouco mais sobre liderança do círculo de oração, amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aos irmãos que estão presentes, está na página 16, os irmãos podem abrir, 4.3, líderes do círculo de oração. Louvado seja o Senhor. Vamos prosseguir. Página 16. Nos dias odiernos em que a maioria dos membros da nossa igreja, das nossas igrejas é composta de mulheres, e é verdade, aqui na congregação, amém? Grande maioria é mulheres, verdade. Tem-se aberto um vasto campo de atividades para elas. Por isso, elas hoje são encontradas nas mais variadas atividades no seio da igreja. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, amém? Por tamanha participação das nossas irmãs, amém? No meio de toda a igreja, amém? Louvado seja Deus. Seja servindo como secretárias de departamento, professoras da escola dominical, coristas, cantoras, escritoras, poetisas, missionárias e até como pregadoras, louvado seja Deus. Mas para efeito de estudo queremos abordar com mais detalhes a respeito da liderança do círculo de oração. Em geral, uma irmã que goza da confiança do pastor e que por ele é escolhida para assumir esse cargo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus, amém? Na ministração retrasada, né, o nosso pastor esteve falando sobre a importância da mulher, amém? Na liturgia do culto, né, em todos os departamentos das congregações, amém? Nós tivemos até falando acerca da qualidade, amém? Do comprometimento, do quão detalhista as irmãs são em tudo quanto elas vão fazer, amém? E logo na introdução aqui da apostila, nós podemos ver que a grande maioria, não é verdade, do público masculino no meio da congregação, né, tem sido grande maioria. O interessante é que neste domingo nós estávamos no culto e o irmão André esteve até falando conosco. Olha só, a partir do momento que o círculo de oração vai louvar, amém, nós vemos a quantidade de cadeiras vazias na igreja, amém? Isso nos traz até um despertamento para nós, irmãos, homens de Deus, né? Nós podemos ver aqui o quão destaque as mulheres têm tomado no meio da igreja, né? Pelo seu comprometimento, amém? Pelo seu cuidado, pelo seu zelo, em tudo aquilo que vai fazer em prol da obra do Senhor, amém? Nessa oportunidade estaremos falando um pouco da liderança do círculo de oração. Vamos lá, pontuar o propósito do círculo de oração. O principal propósito do círculo de oração é manter uma unidade espiritual de evangelização, visitação, intercessão, clamor e louvor dentro da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Há até um certo ditado que nós falamos desde de muitos tempos, né? Nós falamos onde nós colocamos o círculo de oração como a coluna da igreja, ou seja, aquelas irmãs que estão ali empenhadas em orar, em interceder, amém, para o bom andamento da obra do Senhor, para o crescimento,
né, não somente para o crescimento da obra, mas também por vidas, né, orando, intercedendo pelas nossas famílias, né, pelas nossas lideranças. E nós, por isso que nós direcionamos o termo, né, coluna da igreja. O que nos mantém de pé? É a oração, queridos irmãos, é a oração, é o diálogo com Deus, é o comprometimento com a palavra do Senhor, né, porque são esses os atributos, né, no qual nós devemos, nós que somos líderes, nós que estamos congregando, que somos membros, devemos buscar em Deus, não é verdade? É estar em constante oração e buscar o conhecimento acerca da palavra do Senhor, para que nós não possamos ser enganados, né, para que nós não possamos, né, ser ludibriados, porque nós sabemos que há muitos enganadores em nosso meio, não é verdade? Então, como fazer essa distinção se nós não temos o conhecimento da palavra do Senhor? Né, diversas pessoas já vieram, né, a mim perguntar, né, sobre o certo e o errado, talvez, né, a forma no qual o evangelho tem sido pregada, né, as atitudes no qual tem sido presenciado em meio né, a obra de Deus, em meio a alguns ministérios, não é verdade? E algo que eu sempre questiono, né, quando vem uma pessoa perguntar o que a Bíblia diz acerca disso. Ou seja, né, aquele que busca um constante conhecimento, né, que busca o conhecimento dentro da palavra do Senhor Jesus, essa pessoa ela jamais vai ser enganada, ela vai ser ludibriada, porque ela conhece, né, os princípios, né, a raiz, não é verdade, do Evangelho de Cristo, né, o certo e o errado. E logicamente que uma vez sendo conhecedores, nós jamais seremos ludibriados, nós jamais seremos enganados, amém? Então que o Senhor Jesus nos guarde, nos proteja de todos os enganadores, né, de toda doutrina, falsa doutrina que vem sendo ministrada, amém? Então nós somos direcionados nessa noite a olhar, né, para o exercício da oração. Estamos falando de círculo de oração da igreja, né, o exercício da oração e também da constante busca, né, do conhecimento dentro da palavra de Deus, amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. B, a escolha de líderes do círculo de oração. A escolha da liderança do círculo de oração deve ser criteriosa e sobre oração, amém, amados irmãos? Então nós vamos entrar bastante nesse assunto acerca da importância da oração. E já nesse tópico B aqui nós podemos ver, estamos falando acerca de uma escolha, amém? Quando nós olhamos acerca de oração, né, da responsabilidade de escolher alguém para fazer algo no reino de Deus, nós olhamos para o próprio Jesus, amém? A nossa maior referência de fé e prática, o nosso Jesus, não é verdade? O Senhor, olhando ali, que estava próximo a cumprir ali a sua missão no meio do povo, ele sabia que ele tinha que escolher ali pessoas, né, comuns, normais, como eu e você, mas que fizessem a diferença. E o Senhor Jesus, ele sabia de tamanha responsabilidade, porque o Senhor Jesus estava por concluir ali a sua missão, que era se entregar por nós, e logo retornaria aos céus. Então seria necessário de pessoas que dessem prosseguimento à evangelização na face terrestre, amém? Então o Senhor não poderia de forma alguma errar nessa escolha, amém? Então o que o nosso Jesus faz? Né? A palavra de Deus nos fala que Jesus orou a noite inteira, buscando direcionamento, para que pudesse, né, estar ali delegando essa tão importante missão àquelas pessoas, né, aqueles que seriam discípulos do Senhor Jesus e encarregados de levar o evangelho do Senhor. Ou seja, seria uma escolha que jamais poderia ser frustrada, amém? Então, por mais que nós olhemos, né, ali o exercício, né, ministerial de cada um dos apóstolos, nós vamos ver erros e acertos, vamos ver também algumas traições acerca, não é,
do ministério dos apóstolos, no qual o Senhor tinha delegado a eles. Isso nos mostra ainda o quão normais e naturais essas pessoas eram, ou seja, Deus não procurou ali os doutores, aqueles que sabiam muito, né? Porque na verdade aqueles que eram cheios de sabedoria da época eram aqueles que mais desconheciam ali de Deus, não é verdade? Que mais conheciam ali dos propósitos do Senhor Jesus para a humanidade, não temiam a Deus. Então o Senhor decide escolher, né, pessoas simples igual eu e você para fazer a diferença. Então nós podemos ver aqui dentro da própria pessoa do Senhor Jesus, não é verdade, ali o hábito de orar, né, de elevar o seu clamor aos céus para que pudesse ser direcionado, né, por tão importante escolha. Então da mesma forma nós podemos ver aqui que a escolha da liderança do ciclo de oração, e não só do ciclo de oração, qualquer departamento da igreja, requer, né, que seja criteriosa e sobre oração. Amém? Outro exemplo, nós podemos olhar também para a vida de Salomão, não é verdade? Ao assumir ali, ao seu pai Davi ali morrendo e ele assumindo ali ao trono, a primeira atitude de Salomão, onde nós tivemos lendo um pouco aqui, né, de palavras que foram escritas ali, que foram inspiradas por Salomão, não é verdade? Ele olhando para si, achando incapaz, achando insuficiente, porque ele conhecia tamanha sabedoria que estava sobre a vida do seu pai Davi, e ele olha para si e se acha insuficiente, e ele então se prostra aos pés do Senhor e pede de Deus sabedoria para executar ali a tão árdua e difícil missão, não é verdade? Que era exercer juízo sobre o povo, amém? Então nós foi citado aqui 2 exemplos, amém? Acerca da oração. Então a partir daí nós já podemos tirar a importância do círculo de oração e também a importância, né, do critério, né, e dessas escolhas sempre ser feitas mediante oração, amém? Então, que nós nessa noite possamos tomar posse, na verdade, dessa palavra. Essa função é de muita responsabilidade dentro da igreja. Líderes que não possuem a idoneidade necessária para ocupar tal cargo têm causado até mesmo divisão no meio da igreja. Sangue de Jesus tem poder, amém? Então, ou seja, tem sido pessoas nocivas, pessoas prejudiciais no meio da igreja, que em vez de haver ali um crescimento, haverá ali uma divisão no meio do povo, e não é isso que o Senhor espera de nós, amém? Ou seja, então que nós possamos, né, tomar posse dessa palavra e que todos os nossos atos, todas as nossas escolhas, né, venham a ser pautadas dentro de critérios e sobre oração. Aquela que é escolhida como líder do círculo de oração é indispensável. Algumas características, vamos lá, indispensável, como nós estivemos olhando acerca do diácono, agora da liderança do círculo de oração. Olha só, algumas características indispensáveis. Primeiro, que seja cheia do Espírito Santo. Segundo, que tenha convicção daquilo em que crê, com base em conhecimentos bíblicos. Terceiro, que tenha amor e sede de conhecimento da palavra de Deus, amém? Então, se você que está assistindo essa ministração, ou que se dispôs a estar na igreja hoje, no templo hoje, né, você já sai na frente, já demonstra esse simples ato de você estar buscando conhecimento, já coloca em você, né, Deus já olha para você como uma pessoa que já preenche esse requisito, ou seja, que tem amor e sede de conhecimento da palavra de Deus. Nós sabemos o quão difícil é, né, as pessoas hoje aderirem ao culto de ensino, ou seja, é um exercício de amor, né? Muitas pessoas que estão ali acostumadas a celebrar somente louvores e dança no meio da igreja, movimenta aquela agitação, não é verdade? Quando se depara acerca da palavra de Deus, não é verdade? É algo onde requer um esforço, requer
um amor, tem que brotar do nosso coração um amor pela palavra de Deus, amém? Porque não é um culto onde não vai ter movimento, né? Não vai ter louvor, não vai ter aglomeração, muitas pessoas ali, mas é aquele culto onde nós mais crescemos na graça e no conhecimento, e são essas pessoas que o Senhor, Ele conta, né, para liderar, para sair na frente. São essas pessoas que têm amor, que têm um comprometimento pela sua palavra, amém? Então, se você nessa noite está assistindo, né, essa ministração, você está anotando ali essas características, isso te faz uma pessoa diferenciada, e Deus, Ele conta com pessoas que têm comprometimento com a sua palavra, amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Vamos lá. Quarta característica, que seja humilde diante de Deus e diante dos homens, amém? Ou seja, a pessoa que tenha humildade, amém? Que reconheça que não é maior do que ninguém, ou seja, que é totalmente dependente de Deus, amém? Pessoas que não julgam, que não olham para as pessoas com indiferença, mas que olham para o seu próximo, para os seus irmãos, né, com um olhar de serviço, ou seja, com vontade de servir a essa pessoa, amém? O nosso maior exemplo também é Jesus, o nosso maior exemplo de fé e prática, né? Jesus por diversas vezes nos deu exemplo, né, de humildade, mesmo sendo Deus em forma de homem, Ele foi humilde, e Ele não veio para ser servido, mas Ele veio para servir. Está nas Sagradas Escrituras do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Vamos lá. Quinto, que não seja precipitada a ponto de impedir a operação de Deus, ou seja, que seja uma pessoa submissa à vontade de Deus, ou seja, não fazendo ali a sua vontade, mas sendo dando liberdade ao Espírito Santo de Deus para agir no meio do seu ministério e no meio da igreja. Sexto, que tenha discernimento advindo do Espírito Santo, ou seja, que seja sensível à voz do Espírito Santo, amém? Porque nós sabemos que por mais que nós tomemos posição de serviço na obra do Senhor Jesus, nós sabemos que nós temos que compreender a vontade, né, o anseio do Espírito Santo. Nós temos que ser conduzidos e direcionados pelo Espírito Santo de Deus, porque as nossas ideias, o nosso conhecimento, não é verdade? Ele não é superior ao conhecimento e o discernimento que só o Espírito Santo de Deus nos dá, amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Vamos lá. Ser qualidades necessárias a uma líder do círculo de oração. Para exercer bem tão digna atividade, a líder do círculo de oração deve ser exemplo do que é sugerido a seguir, amém? Vamos ver alguns exemplos. Louvado seja Deus. Primeiro, exemplo de piedade. Só através da piedade é que a líder do círculo de oração conseguirá manter-se serena em meio às lutas que suas funções lhe impõem. Parece caber aqui um conselho do apóstolo Paulo em Tito 2, versículo 3 e 4. Através dessa virtude, a líder do círculo de oração estará apta a influir ao benefício daquelas irmãs que a procuram em busca de ajuda, amém? Ou seja, uma pessoa que está disposta ali a servir, a abraçar as pessoas, ou seja, uma pessoa que está constantemente ali auxiliando e atendendo ali as necessidades, quer seja de oração, quer seja de um aconselhamento, ou seja, requer que seja uma pessoa que tenha esse zelo, que tenha esse cuidado, que tenha esse amor, né, por aquelas pessoas que estão às suas voltas, amém? Vamos ler Tito capítulo 2, versículo 3 e 4. Olha só, Tito capítulo 2, versículo 3 e 4. Diz o seguinte, olha só:
As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, ou seja, não ali direcionando ali falso testemunho sobre as pessoas, não caluniadoras, não dadas ao muito vinho, mestras no bem, ou seja, exemplo no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes e amarem seus maridos e a amarem seus filhos. Olha só que tamanha responsabilidade está sob a liderança do círculo de oração, amém? Então, essa mulher virtuosa, então, encarregada de tão importante função, né? Deve haver ali na vida dessa mulher seriedade no viver, né? Santidade, que não calunie, ou seja, que não levantem falso sobre as pessoas, sobre aqueles que estão à sua volta, e que sejam aptas a ensinar, né, as novas ou as demais irmãs a serem prudentes e amarem seus maridos e seus filhos, amém? Então, tal posição requer ali uma vida de exemplo, uma vida de santidade. Então, como discipular, né, as demais irmãs a amarem seus maridos e a seus filhos, se em casa isso não acontece, amém? Então, há aqui de ser observado esses requisitos. Vamos lá, prosseguindo. Exemplo na oração. No caso, a líder do círculo de oração deve ser exemplo em tudo, mas quando ela é exemplo na oração, levará as demais irmãs, membros do círculo de oração, a orar com fé, reverência e temor, seja dando graças pelos benefícios recebidos, ou seja, intercedendo em favor de alguém. Então está aí um exemplo na prática, no qual eu pude e eu posso presenciar na prática. Eu acredito que alguns dos irmãos já presenciaram algo do tipo, ou seja, nós estamos rodeados de pessoas que não têm ali uma proatividade, ou seja, nós estamos rodeados de pessoas que, embora elas possam fazer algo, elas sempre estão esperando por alguém que tome uma certa iniciativa, ou seja, quer seja na oração ou quer seja em qualquer atividade na igreja. Isso também no meio secular, não é verdade? Eu já passei por algumas empresas onde havia ali muitos afazeres e muitas pessoas ali que estavam naquele local para exercer esses afazeres, mas, né, eram pessoas que eram movidos, né, a uma certa proatividade de alguém. Ou seja, se eu me saísse do meu lugar para movimentar algo, essas pessoas olhando, logo elas se juntavam e executavam aquele serviço. Então, no meio da igreja, no meio do povo de Deus, isso também acontece. Ou seja, muitas das vezes nós estamos diante de uma campanha de oração, nós estamos diante de alguma intercessão, ou seja, algo que você toma à frente. Vamos dar um exemplo prático, amém? Vamos marcar uma oração na sexta-feira às 18 horas, amém? Então, logo ali, eu delegando essa função, eu logicamente estarei lá na frente, amém? E logo vindo uma outra pessoa ali e vendo eu orando, ou seja, alguém, ou até mesmo alguém que vai passando ali na rua, isso já aconteceu diversas vezes, amém? Na igreja, ou seja, nós estamos ali orando ou aprendendo acerca da palavra de Deus, e uma pessoa passa, ela te vê ali orando, ela entra, né? Além de pedir a oração, ela dobra o joelho e vai orar junto com você. Ou seja, também acerca de aprender a palavra de Deus. Nós estamos no culto igual hoje, ou seja, o simples fato de nós termos deslocado hoje, de estarmos aqui, tomado ali o primeiro passo de estar aqui compartilhando algo com os irmãos, amém? As pessoas adentram e, ouvindo a palavra de Deus, são cativadas a retornar. Ou seja, você necessita ser essa pessoa. Deus, Ele conta com pessoas proativas, amém? Pessoas que tomem o primeiro passo. Talvez, se nós não tivéssemos tomado o primeiro passo de estar ministrando
este seminário para os irmãos, esse estudo para os irmãos, amém? Então, logicamente que não haveria ali pessoas em busca desse conhecimento, ou seja, Deus ele conta com a sua proatividade, e a partir do momento que você se movimenta, que você faz algo, né, outras pessoas vendo, elas vão se juntar a você, e o reino de Deus ele vai crescendo, né? Pessoas que aprendem a exercitar algo, a fazer algo em prol do reino, com o teu exemplo, logicamente que em sequência estarão ali também estimulando outras pessoas, e quando você vê, está cheio de pessoas fazendo ali aquela função, ou fazendo algo em prol do reino de Deus. Então, nessa noite, que nós possamos ser mais proativos, tomar o primeiro passo, tomar a posição, amém? Deus conta com pessoas assim. Vamos lá. Terceiro, exemplo no conhecimento. A responsabilidade de uma líder do círculo de oração vai muito além das responsabilidades comuns e das demais irmãs que compõem o círculo de oração. Por isso, torna-se necessário que ela esteja dotada de conhecimento para ajudar na solução dos mais variados problemas, para que lhes são trazidos pelas suas companheiras de oração, amém? Então requer dessa liderança o conhecimento acerca da palavra de Deus, ou seja, né, um exemplo prático novamente, uma certa irmã procura a liderança do círculo de oração e requer ali, né, ajuda ali na sua vida familiar, ou seja, logicamente que essa irmã ela vai ter uma liberdade maior de procurar ali a sua liderança, ou seja, a sua líder, né, do círculo de oração. Muitas das vezes ela não pode se sentir ali à vontade para procurar o pastor da igreja, mas ela procura a líder, e onde haverá ali a solução, a eficácia, na verdade, para esse aconselhamento, não vai ser somente nas palavras dessa líder, mas vai ser o conhecimento e o poder que está, né, dentro da palavra de Deus, ou seja, ela necessita ter esse conhecimento, né, dentro da Bíblia acerca do vínculo familiar, né? Algo que Deus possa falar e ir de encontro de forma específica daquela necessidade que a irmã está ali passando, amém? Então, como falar, né, aconselhar uma irmã que está passando por dificuldades no meio familiar, se não há ali um conhecimento dentro da Bíblia acerca desse assunto específico? Então, de que forma Deus vai falar, né? Você vai chegar lá, vai abrir a Bíblia em qualquer versículo, não é verdade? Vem ali uma palavra no qual não tem nada a ver, ou seja, muitas das vezes pode vir uma palavra ali no momento de guerra, no momento de conflito, ou seja, não vai servir ali. O Espírito Santo, ele pode trabalhar, né, de forma poderosa na vida de uma pessoa que tem o conhecimento acerca de diversas situações do cotidiano, principalmente, né, essa irmã que está, ou os irmãos, ou seja, todo aquele que está diante, né, de uma liderança. Então nós, como sendo cristãos, se faz necessário que nós tenhamos conhecimento da palavra de Deus, amém? Do Evangelho de Cristo. Por isso, torna-se necessário que ela seja dotada de conhecimento para ajudar na solução dos mais variados, olha só o exemplo, dos mais variados problemas, ou seja, requer ali o conhecimento de diversas áreas, dentro da palavra de Deus, que lhe são trazidos pelas suas companheiras de oração. Para tanto, torna-se imprescindível que ela goze de uma ininterrupta intimidade com a Bíblia, amém? Ou seja, né, você, querida irmã, né, queridas irmãs, nesse momento estão assistindo, liderança do círculo de oração, então valorizem o culto de quarta-feira, valorizem a escola bíblica dominical, porque a partir daí você vai adquirir conhecimento para que você possa ter sucesso ali quando você for exercer ali a sua função, né, para que você não venha ter um ministério frustrado, ou seja, um ministério baseado simplesmente em palavras humanas, mas que você venha ter conhecimento da poderosa palavra de Deus, e que através dessa palavra o Espírito Santo venha fazer a diferença no meio de todos os seus liderados, amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Olha só,
Para tanto, torna-se imprescindível que ela goze de uma ininterrupta intimidade com a Bíblia e, se possível, com outros tipos de sadia literatura evangélica. Ou seja, né, quem quer fazer uma obra excelente, quem quer, né, ser uma referência nessa terra, né, quer ser uma pessoa usada, né, de forma grandiosa por Deus, né, requer que essa pessoa ela tenha um comprometimento, né, uma intimidade com a palavra de Deus, está buscando, né, constante conhecimento ali dentro da palavra de Deus, ou na Bíblia, e muitas das vezes através de algumas literaturas que estão ali também pautadas na Bíblia Sagrada. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Vamos lá. Quarto ponto: ser um exemplo de obediência, exemplo na obediência. Por sua função ser uma concessão emanada de autoridade do pastor da igreja, a líder do círculo de oração tem que se manter serva tanto de Deus quanto do seu pastor e das demais companheiras na oração. Deve cumprir as decisões que o ministério porventura venha a tomar a respeito às atividades do círculo de oração. Então requer uma obediência e um comprometimento, né, com tudo aquilo que é designado, né, tudo aquilo que é planejado, tudo aquilo ali que é colocado em exercício pela igreja local. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Agora olha só, o sexto exemplo, olha só o que diz, como é forte. Olha só, evitar as heresias. Queridos irmãos, e todos os dias nós somos bombardeados com heresias, eu sei, com palavras de engano, muitas das vezes com evangelho distorcido, e nós podemos presenciar no nosso dia a dia, né? Você vê não somente por pessoas que estão à sua volta, mas nas mídias sociais, na televisão, amém? Num passado não muito distante, foi matéria até, um certo pastor, que ele, ao ler a palavra de Deus, ele tem uma falsa compreensão, e ali ele entende que ele tinha que adulterar ali com aquelas irmãs que estavam presentes na igreja, né, por causa de uma vírgula, de não compreender, ou talvez por uma malícia ou maldade, né, mesmo, ele se utiliza daquela escritura, não é verdade, para querer tornar um ato ilícito, um ato pecaminoso em algo lícito, né? E muitas das vezes talvez ele tenha até ministrado, pregado, ensinado de forma errônea, né? E era algo tão grotesco que o repórter que estava entrevistando ele, né, o conflitou, e ele foi envergonhado ao vivo, ali no meio daquela transmissão, daquela matéria, amém? Então, ou seja, nós não estamos imunes ao engano. Então, de que forma que nós podemos, né, nos resguardar, né, evitar de cair em falsas doutrinas e em falsos ensinamentos? É olhando e observando segundo as Sagradas Escrituras. Olha só, considerando que as líderes do círculo de oração estão sempre à frente de trabalhos importantes e até de grande porte, nos quais essas irmãs são representantes do pastor, é seu dever promover meios para a preservação ortodoxa da liturgia dos cultos e reuniões a se realizarem, evitando sempre o misticismo que de certa forma é introduzido com sutileza, advindo dos movimentos neopentecostais, que em nada está compatível com as Sagradas Escrituras. Outras fontes introdutórias desses maus costumes nessas reuniões são pregadores inescrupulosos que, sem o menor preparo, são convidados para ministrar preleção, cânticos e até mesmo oração pelos enfermos. Esses sempre vêm com as mais diversas formas de heresias, amém? Então, que o Senhor Jesus possa nos dar a sabedoria, que nós possamos buscar, né, o conhecimento da palavra do Senhor, da revelação através do Espírito Santo para as nossas vidas, e nós não venhamos ser enganados, e que nós não venhamos também adotar a prática errônea de muitas das vezes, em vez de buscar o conhecimento na palavra de Deus, de buscar do conhecimento através da pessoa do Senhor Jesus em oração, né, pedindo esclarecimento ao Espírito Santo,
né, muitas das vezes buscamos ali aconselhamento em certos profetas, né? Muitas pessoas têm deixado de buscar o conhecimento, buscar ali resposta nas Sagradas Escrituras, que é a única profecia que não falha. Os profetas estão tendidos a errar, e a própria Escritura nos estimula, nos adverte a julgar dentro das Escrituras, né, as profecias. Ou seja, então dessa forma que nós possamos dar a primazia, dar preferência ao buscar o conhecimento dentro da palavra de Deus e falando com o nosso Deus. Amém? E dessa forma nós somos resguardados, nós deixamos de cair em muitas heresias e deixamos de andar por caminhos errados, por estímulo de pessoas que não têm o direcionamento de Deus. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus, amém? Temos ali apenas 20 minutos e nesses 20 minutos eu vou fazer apenas uma introdução. Aqui vamos estar falando acerca da escola dominical, amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então aqui concluindo essa parte acerca da liderança do círculo de oração, né? Nós aprendemos sobre o propósito, a escolha, na verdade, no qual requer critérios de oração. Você puder anotar aí, anote, né? Nós vamos fazer aqui um resumo acerca dos tópicos, dos pontos mais importantes, ou seja, na escolha requer critério e oração. Nós podemos ver aqui que deve ser uma pessoa, uma mulher com exemplo de oração, com exemplo de conhecimento, obediência e que evite as heresias, amém? Vamos aproveitar esses 20 minutos e vamos aqui iniciar acerca da escola bíblica dominical. Vamos falar sobre a superintendência, amém? Vai estar falando sobre a superintendência, em seguida acerca do professor da escola dominical, amém? Vamos fazer uma breve introdução nesse tempo que nos resta. Vamos lá, página 17, os irmãos que estão presentes, pode abrir a apostila na página 17, que nós vamos fazer aqui uma introdução, já abrindo caminhos ali, né, colocando ali um desejo aí no seu coração de concluir esse ensinamento também acerca da escola dominical. Vamos lá, 4.4, a superintendência ou dirigente da EBD. Vamos lá, a palavra superintendente é originada do latim, significa aquele que superintende, ou seja, aquele que dirige na qualidade de chefe e inspeciona ou supervisiona, ou seja, é aquele obreiro no qual é encarregado de inspecionar e de ali supervisionar tudo que acontece no meio da escola dominical, né, de ver ali, de absorver as necessidades, né, da administração ali do momento da escola dominical, as necessidades, né, de acompanhar ali o andamento, né, se está acontecendo tudo da forma correta, e também de observar ali algo que necessita ser melhorado, amém? Então, nessa noite que nós possamos, né, ter consciência, ou seja, toda a liderança, tudo aquilo que o Senhor Jesus nos separa, nos direciona para fazer, requer um grande comprometimento, ou seja, você é responsável por aquilo que Deus te confiou. E nesta feita vamos estar falando acerca da superintendência da escola dominical, ou seja, não é mais um espectador, ou seja, não é mais um aluno, uma pessoa que vai estar ali, embora está aprendendo, vai estar ali em nosso meio, aprendendo, mas ao mesmo tempo supervisionando tudo quanto acontece e zelando ali para o bom andamento da escola dominical. Como sinônimo de superintendente, podemos listar também esses substantivos, ou seja, é um administrador, dirigente, inspetor e intendente. No caso específico da escola dominical,
faríamos bem em declinar o outro sinônimo, ou seja, diretor. Por enquanto, basta que assenhorearemos das implicações que acarreta essa palavra. O dirigente da escola dominical, por conseguinte, é o obreiro encarregado de administrar, inspecionar e dirigir o principal departamento da igreja. Olha só. Nós podemos observar aqui, desde os hinos da harpa cristã, foram direcionadas acerca do ensino da palavra de Deus, que é aquela que nos liberta, aquela que nos transforma, que nos conduz a uma caminhada com Deus, né? E por meio da nossa fé, né? Por meio do convencimento, né? De estarmos convencidos do amor de Deus e da nossa obediência a essa palavra, é que nós alcançamos o céu de glória, amém? É através da palavra que gera fé no nosso coração e a certeza, né, dos propósitos e dos projetos de Deus para a nossa vida. E essa mesma palavra é aquela no qual deve nos guiar, deve nos direcionar durante toda a nossa trajetória cristã. Então, se você quer andar em um caminho de santidade, você quer estar firme do início ao fim, sem desviar nem para a direita e nem para a esquerda, então você esteja enraizado nas Sagradas Escrituras, na palavra de Deus, que você vai ser muito feliz durante toda a sua estadia nessa plataforma terrestre, mas também ao chegar, vai nos conduzir ao céu de glória. Olha só, então, este obreiro está ali encarregado de administrar e inspecionar e dirigir o principal departamento da igreja. Então, estamos falando sobre algo de muitíssima importância. Então, isso nos traz a refletir, né? Por que muitas das vezes nós não damos a importância devida à escola bíblica dominical, né? Então, por que muitas das vezes nós não damos a devida importância ao culto de ensino que está sendo ministrado nessa noite, né? Deus, ele tem falado ao meu coração de forma grandiosa, aberto os meus olhos, né? E me feito olhar de forma diferente, como servo, né? Com aquilo que o Senhor Jesus tem me confiado, não é verdade? E assim, e também me instruído, né, da forma que eu devo trilhar, e muitas das vezes aberto os meus olhos perante as dificuldades que eu tenho enfrentado, ou limitações no qual eu tenho passado. Então é muito importante nós estarmos comprometidos, né? Nós temos um comprometimento com a palavra de Deus. Olha só, é a sua função básica em manter a escola bíblica dominical funcionando perfeitamente, para que essa venha a alcançar todos os seus objetivos. Então, nessa noite, se nossos queridos irmãos, né, encarregados de tão importante função, né, olhando para essa palavra, né, se nós viermos a refletir neste momento, será que nós temos alcançado todos os nossos objetivos, ou seja, todas aquelas cobranças que são imputadas dentro dessa função? Como está o andamento da escola dominical? Está faltando algo, né? Como está a absorção do conhecimento, né? Tem sido feita ali uma pesquisa, muitas das vezes uma pesquisa entre os irmãos mesmo, se eles têm tido dificuldade. É que nem na escola secular, né? que você participa durante a sua trajetória, para que você possa ali desenvolver um currículo pessoal de conhecimento. Ou seja, há um acompanhamento. Ou seja, você que entra na escola, que entra na faculdade, você vai aprendendo no decorrer daqueles ensinamentos, e no final, na verdade, você é avaliado. E muitas instituições também têm adotado em avaliar os alunos, ou seja, eles estão preocupados em saber o que o aluno pensa do professor, se ele está tendo dificuldade, se aquele assunto, aqueles ensinamentos, né, tem sido ministrado de forma clara, não é verdade? Então, nós podemos e devemos
fazer isso também em nossas igrejas, né? Será que nós temos, muitas das vezes, ali entrevistado, né, feito ali uma pesquisa entre os irmãos acerca da absorção do conhecimento, se eles têm alcançado ali o conhecimento, se Deus tem falado, não é verdade? Se eles têm sido esclarecidos acerca dos assuntos ministrados. Então é algo que está sobre a alcunha também da liderança da superintendência ou dirigente da escola dominical, ou líder, administrador, como quer que seja, que os irmãos entendam aí. Olha lá, vamos ler o tópico A. As qualificações dos superintendentes ou dirigentes, né? Nós podemos ver que toda função, né, a cada departamento tem ali as suas exigências e seus requisitos. Vamos lá pelo primeiro. Autêntica conversão a Cristo, característica essa que está presente em todos os departamentos, ou seja, para servir a Cristo, né, para trabalhar na obra de Deus, eu preciso estar consciente da minha fé, né, professar, crer e exercer a minha fé em Cristo. Seria desnecessário reprisar aqui, ou seja, foi falado diversas vezes esse requisito, como acabamos de dizer. Ser a conversão imprescindível para o superintendente da escola dominical. Infelizmente, não são poucos os que se dizem operários no Senhor, mas ainda não tiveram uma real experiência com a sua obra redentora. Requer-se, pois, que tenha o superintendente da escola dominical uma autêntica experiência de salvação, ou seja, como que eu vou pregar o evangelho da salvação se eu mesmo não tenho convicção ou não creio, na verdade, nessa salvação que é alcançada por intermédio da graça, né, pela redenção e pela remissão dos pecados na pessoa do Senhor Jesus. Requer-se, pois, tenha o superintendente da escola dominical uma autêntica experiência da salvação. Afinal, terá ele de dirigir uma agência cujo principal objetivo é justamente propagar a Cristo como Salvador do mundo. Por isso, tem de ser plenamente convertido. A conversão é a mudança que Deus opera na vida daquele que aceita Cristo como seu Salvador pessoal, modificado inteiramente sua maneira de ser, pensar e agir. E aqui acende um assunto muito relevante, ou seja, né, de pessoas que muitas das vezes estão a vida inteira na igreja, ou seja, muitas das vezes já tem um grande histórico de trabalho no meio da igreja, ou seja, mas são pessoas que elas não são convertidas, ou seja, né, você deve conhecer alguém, assimilar alguém no qual, né, se encaixa neste exemplo aqui dado, ou seja, são pessoas que muitas das vezes, né, têm uma caminhada com Deus, estão trabalhando e servindo a Deus na igreja local, mas os velhos hábitos, as velhas atitudes, os velhos costumes o acompanham até os dias atuais, ou seja, não passou por uma conversão, ou seja, não passou por uma verdadeira transformação. Então, esse é um requisito essencial para todo aquele que está diante, né, da obra do Senhor Jesus, que desempenha um papel de liderança. Haver uma verdadeira conversão, uma pessoa que seja transformada, que seja mudada, né, que seja uma pessoa que não seja carnal, não é verdade, que não pratica iniquidade, ou que não tenha ainda os maus costumes, que não dê mau testemunho. Não precisa, queridos irmãos, hoje, nos dias atuais, nós irmos muito longe, né? As redes sociais estão aí para apresentar, né? Antigamente havia um certo cuidado, uma certa precaução acerca disso, né? Da forma como as pessoas me viam, né? Como líder, como servo de Deus, né? Como aquele no qual tem tomado frente à obra do Senhor, não é verdade? Mas nós estamos vivendo em dias no qual entrou-se ali a frase não tem nada a ver, não é verdade? Todo mundo faz,
eu também faço, está tudo certo, é assim mesmo, ou seja, tem que evoluir, né? Isso é coisa do passado, ou seja, nós vivemos em dias que você, ao olhar as redes sociais, você pode ver, acompanhar diariamente, né, pessoas que estão em posição de liderança, pessoas que têm uma certa influência na igreja, mas que não está nem aí, tem exposto ali, né, toda a vida, uma vida de iniquidade, uma vida de certos costumes, no qual não deveriam estar presentes na vida de uma pessoa que está ali na frente da liderança, ou seja, uma pessoa que está fazendo algo para Deus, que está em posição de destaque na igreja, né? Todos os dias folheando nós podemos ver, não é verdade? E são coisas simples que por hoje, né, você olha assim, parece algo natural. Ou seja, pessoas, eu já cansei de ver pessoas de cargo influente na igreja compartilhando frases, né, que muitas das vezes, de maneira sutil, o diabo introduz, né, como seja algo engraçado, uma frase que seja engraçada, mas no final da frase tem um palavrão. Ou seja, todo mundo ri, é algo interessante, mas porém está ali um palavrão, ou seja, um velho costume, um hábito de uma pessoa que não conhece a Deus, não é verdade? Então, por que, né, eu sendo transformado, eu tendo conhecimento, que eu não posso mais ter essas velhas práticas, eu compartilho algo, né, desse tipo, e isso não me incomoda mais? Então, isso desperta, isso nos mostra a tamanha necessidade de haver uma verdadeira conversão no meio do povo de Deus, não é verdade? Ou seja, o errado se tornou certo, não é verdade? Certa feita, nós podemos observar aí o mundo adentrando as igrejas de forma sutil, de forma assim, ali discreta. O mundo tem entrado no meio das igrejas, os maus costumes, os maus hábitos, e por mais que nós pensamos, né, que as pessoas não veem que está tudo certo, e muitas das vezes até os próprios que estão compartilha aquilo, acha legal, acha engraçado, o pecado continua sendo pecado. E Deus, Ele não negocia de forma alguma com o pecado, amém? Então o Senhor nos convida nessa noite a olhar para a nossa vida, aquilo que nós temos, a forma no qual nós temos agido, né? A forma no qual nós temos ali transparecido perante as pessoas, as redes sociais, o que eu tenho compartilhado, tem edificado ou tem destruído a vida das pessoas, amém? Pessoas que até compartilham coisas ali abomináveis a Deus, ali como se não tivesse nada a ver, querido irmão, não é verdade? Saiba que todos estão ali nos observando, não é verdade? Então uma pessoa, quando olha para um cristão que anda numa vida tortuosa, não é verdade, que não viveram uma verdadeira conversão, a última coisa que essa pessoa vai querer é seguir o caminho que aquela pessoa está seguindo. Ou seja, mas essa pessoa é desse jeito na igreja, não vou para lá não, Deus misericórdia. Então se for para ficar desse jeito, eu fico aqui onde eu estou mesmo, porque lá está do mesmo jeito, não é verdade? Então falta uma vida de diferença, está faltando sal na nossa geração. Então que Deus tenha misericórdia de nossas vidas e possa nos conscientizar, nós possamos nos conscientizar da importância, né, que ainda há em ser diferente do mundo, em agir diferente, em não compactuar com aquilo que o mundo oferece, amém? Então que essa palavra ela possa